já deve ter ouvido uma série de profecias bíblicas dizendo que virá um grande avivamento sobre o Brasil. Mas afinal, o que isso significa e como devo me preparar para quando ele chegar? Olá, meu nome é Sabrina Milani e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar com você sobre avivamento. O que é o avivamento? Qual é o avivamento que o Brasil está esperando? E vou te dar um exemplo bíblico e histórico. Então já se inscreve no canal e deixe o seu like para não perder nenhum conteúdo. Você já ouviu falar sobre o avivamento provocado pelo rei Josias? Vamos lá para a Bíblia. Segundo o livro do Reis, capítulo 23, versículo 1, a palavra diz assim: Então deu ordem o rei, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Aqui a Bíblia está falando sobre o rei Josias. E eu quero falar um pouquinho sobre o rei Josias e você já vai entender por que eu trouxe essa passagem. Josias foi o sucessor do trono do seu pai, Amon, um homem que não andou segundo a lei do Senhor, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, Josias é um menino que herda o reino de seu pai, um reino quebrado em idolatria, um reino quebrado em tudo que desagrada ao Senhor. Detalhe, ele tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. Bom, ele começou seu reinado muito cedo e o que a gente poderia pensar acerca disso foi uma catástrofe. Na verdade, não. Na verdade, Josias, ele foi um rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Apesar de ter iniciado no seu reinado muito cedo, muito menino, aos 16 anos de idade, Josias começa a buscar a Deus. Josias ficou para a história, com uma história marcante e determinante, mostrando que não é a idade que vai determinar o teu futuro. Não é a maneira que você começa que vai determinar se a tua história teve sucesso ou não, mas sim a maneira da qual ela termina. Quando Josias tinha 26 anos de idade, ele decidiu fazer uma reparação no templo. E é aqui que começa um ponto de partida muito interessante na história de Josias. Quando ele pede para o seu escrivão Safã falar com o sacerdote Ilquias para que o sacerdote Ilquias fizesse reparações no templo e não precisava nem dar conta do dinheiro. O sacerdote encontra algo dentro do templo. E para surpresa de vocês, ele encontra dentro do templo algo inimaginável, a palavra de Deus. Dentro do templo de Deus, a palavra de Deus estava perdida. A palavra de Deus estava perdida dentro do templo e quando Josias inicia essa reforma, o sacerdote encontra a palavra de Deus. Então Ilquias, o sacerdote, dá a palavra, dá aquele rolo sagrado para Safã, o escrivão do rei Josias. E Safã lê o rolo sagrado para o rei Josias. Josias se humilha, se prostra diante de Deus, diante da palavra que estava sendo a ele lida. E ele percebe que ele estava andando no erro em não estar seguindo os mandamentos de Deus. Então Josias começa uma grande reforma naquela nação na época de seu reinado. Todo o povo daquele país e decide ler aquelas palavras para todos eles. E eles fazem um voto, uma aliança diante de Deus para que, a partir daquele momento, eles possam cumprir aquelas palavras, eles possam mudar os seus caminhos, eles possam converter-se dos seus maus caminhos. Então, Josias, ele faz um avivamento externo. Sabe o que isso significa, um avivamento externo? Ele muda condutas de acordo com o que ele podia mudar. Ele era rei, então ele podia fazer muitas coisas de forma externa naquele país, em que foi o que ele fez. Eu vou ler aqui para vocês algumas das coisas que Josias fez. Ele quebrou os altares pagãos, derrubou postes ídolos, restaurou o templo, renovou a aliança com Deus, celebrou a maior Páscoa desde os dias de Samuel. Em 2 Crônicas 35:18 diz. Então, ele fez uma reforma poderosíssima. Essa reforma foi visível, essa reforma foi nacional. Ou seja, ele conseguiu quebrar os altares, os postes, aquilo que levava o povo à idolatria. Só que sabe o que Josias não podia fazer? Ele não podia mudar o coração do povo. E é aí que está um dos segredos para um avivamento genuíno.
o coração da pessoa, somente o Espírito Santo pode mudar, somente o Espírito Santo pode quebrantar. Apesar de Josias poder fazer coisas externas, e glória a Deus por isso, glória a Deus pelas atitudes que ele teve, pelas mudanças que ele provocou naquela nação, ele foi de fato alguém que fez a diferença, mas infelizmente o coração de alguém não tem como ele mudar. Jeremias, o profeta, ele era contemporâneo de Josias, ou seja, ele estava lá já profetizando ainda na época que Josias reinava. E olha só o que Jeremias disse. Jeremias 3:10, para você, referência bíblica em Jeremias 3:10, ele diz assim: Judá não voltou para mim com sinceridade, mas apenas de forma fingida, diz o Senhor. Sabe o que isso significa? Que o povo, apesar de ter feito uma aliança diante do rei, diante de Deus, com Deus, eles ainda assim tinham seus corações idólatras, sabe? Não adianta nada tirar os ídolos, tirar os postes, mas o coração não se converter. Porque dentro do nosso coração é onde está o verdadeiro segredo para ter uma vida avivada. É um coração quebrantado, porque o nosso coração é ali que está o segredo para viver de forma realmente verdadeira. Não viver como alguém convencido, mas viver como alguém de fato convertido. Eles até foram convencidos de forma externa ali pelas palavras do rei, pelos mandamentos e tal, mas foi tudo fingido, porque o coração deles de fato não se converteu. E é bem interessante, acerca desse assunto eu quero falar para vocês aqui sobre o meu livro. Eu sou escritora e tenho um livro publicado e logo, se Deus assim permitir, vai sair a segunda edição do meu livro. E o nome do meu livro é justamente esse, Convertido ou Convencido, Vivendo o Evangelho. Este livro aqui vai trazer revelações bíblicas para você que vão impactar a sua vida espiritual e vão te ajudar nessa jornada de transformação e de conversão genuína e verdadeira com Deus. É óbvio que ele não vai substituir a leitura da Bíblia, mas aqui você vai encontrar muitos versículos bíblicos, passagens bíblicas, e você vai conseguir receber muito entendimento acerca de passagens e de experiências que eu mesma vivi, eu mesma experimentei. Para a glória de Deus, então eu anuncio para vocês aqui o meu livro Convertido ou Convencido. E vou deixar o link para vocês, caso vocês queiram conhecer o meu livro. E caso você tenha desejo de escrever um livro, eu posso estar aqui ensinando para vocês algumas coisas que eu aprendi, nessa minha caminhada de escritora independente, coisas que podem te ajudar a você conseguir realizar o teu sonho, porque para mim era um sonho ter um livro. E hoje, para a glória de Deus, eu consegui realizar esse sonho, eu não precisei de nenhuma editora. Porque todo mundo sabe que você publicar um livro através de uma editora, o custo é muito alto. É para lá de 10 mil, 20 mil, dependendo do formato, quantidade de páginas. Então, se você tem desejo de escrever o seu próprio livro e quer aprender como fazer isso, então deixa aqui no comentário que, caso vocês queiram, trago um vídeo aqui somente sobre isso. Voltando agora aqui. Então Judá não se converteu ao Senhor de uma forma verdadeira, mas sim de forma fingida. E o que nós podemos entender acerca dessa passagem até aqui? Primeiro, a palavra de Deus estava esquecida dentro do templo. A palavra de Deus esquecida dentro do templo de Deus. Eles estavam numa corrupção tão grande, mas tão grande, que dentro do templo de Deus eles usavam para adorar outros deuses dentro do templo de Deus. É triste, o Senhor abominava isso. E olha, trazendo aqui para os nossos dias de hoje, será que dentro do meu coração, que deveria ser templo do Espírito Santo, eu tenho adorado outros deuses? Eu tenho me adorado? No sentido de me colocado sempre em primeiro lugar e não dando lugar às coisas espirituais? Isso é um questionamento que fica para nós aqui. Para você viver um verdadeiro avivamento, você tem que ter um coração convertido ao Senhor. O que isso significa? Arrependimento, entrega e viver uma vida em santidade. Jeremias, naquela profecia, ele revelou que, apesar das mudanças externas, o coração do povo ainda estava longe do Altíssimo. Josias, ele ficou para a história como um rei piedoso. No entanto, após a morte de Josias, o povo rapidamente voltou ao pecado, voltou à idolatria, levantou novamente aqueles altares que Josias havia quebrado. Infelizmente, não tem como você mudar um coração. Mas Josias, ele sim, de fato, teve um coração avivado, ele viveu um avivamento. E o avivamento pode mudar tanto coisas internas como coisas externas.
Sabe? Tudo começa dentro do nosso coração e vai sendo externizado para as coisas de fora. Uma hora eu era de um jeito, mas agora eu sigo uma nova conduta. A conduta que vai contra a carne, vai contra a lei desse século, deste mundo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem vai ser você quando o avivamento chegar aqui no Brasil? Nós temos ouvido acerca de um tal avivamento que está para chegar aqui no país. E eu não tenho dúvida que que o nosso país, Brasil, será palco de um grande avivamento que o Senhor vai trazer nesse mundo. Podemos ser o berço de um grande avivamento que está para chegar. Mas quem vai ser você quando esse avivamento chegar? Quem você vai ser você? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque você pode ser apenas um telespectador do avivamento e não um participante dele. Isso é sério. Você quer ser um telespectador do avivamento ou você quer ser um participante do avivamento? Você quer só ver o avivamento ou você vai ser aquele que vai estar experimentando os dons espirituais que serão derramados sobre esta nação? Vou falar aqui rapidinho sobre um avivamento que aconteceu na nossa história do cristianismo, muito conhecido em toda a nação, em todo, acho que o mundo, que é o avivamento que ocorreu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em Los Angeles, em 1906. William Seymour foi o líder desse avivamento. William Seymour era um homem simples, ele era um homem negro, e naquela época ainda existia muito racismo. Não que nos nossos dias não haja racismo ainda, é claro que existe em muitos lugares, infelizmente, mas naquela época era um período praticamente pós-escravidão, ainda era tudo muito recente. Ele era excluído pela sociedade e ele, muitas vezes, até quando tinha que estudar, ele tinha que estudar separado dos homens brancos. Ele foi um homem que pela sociedade foi rejeitado, mas por Deus ele foi lembrado em todo o tempo. Um homem que teve muita garra, que buscou ao Espírito Santo até receber a promessa de Deus. Ele queria provar do fogo, do calor do Espírito Santo e ele buscou até isso acontecer. Foram períodos longos de entrega, mas quando isso aconteceu, ele foi um dos pioneiros de um grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, que trouxe, por exemplo, a Assembleia de Deus para o nosso país. E igrejas como a Igreja do Evangelho Quadrangular, dentre outras denominações também, que são denominações muito conhecidas, foram portadoras de enviar o Evangelho, pregar o Evangelho para muitas pessoas, hoje somando mais de 600 milhões de cristãos. Não sabemos se desses 600 milhões todos são adoradores a Deus de fato, de coração. Com certeza não, mas nós sabemos que 600 milhões de pessoas conheceram o Evangelho. Assim como o povo de Israel, na época de Josias, eles conheceram uma palavra verdadeira. Então agora vai da escolha deles seguir ou não. O Evangelho ele é pregado. Assim como Jeremias, Deus falava para ele, prega. Se o povo não se converter, não tem o que você fazer, apenas prega. Então eu coloquei aqui um resuminho sobre como foi esse avivamento da Rua Azusa. Considerado o marco do movimento pentecostal moderno, reuniões simples e intensas que duravam horas, com manifestação do Espírito Santo como línguas, cura, arrependimento profundo. De lá, missionários foram enviados ao mundo todo. Outro avivamento muito interessante que eu gosto muito de falar sobre é o avivamento que aconteceu no país de Gales, no Reino Unido, em 1904. Foi liderado por um jovem de apenas 26 anos, Evan Roberts. Sabe qual foi o impacto do avivamento provocado por Evan Roberts? Igrejas lotadas, bares e prostíbulos fechando por falta de clientela e uma profunda comoção espiritual. A polícia relatava falta de trabalho devido à redução drástica da criminalidade. Veja só, foi um avivamento que não ficou só no espiritual. Foi um avivamento que foi tão profundo que impactou o país inteiro. A criminalidade foi reduzida ao ponto dos policiais reclamarem que não tinha trabalho porque não tinha crime na cidade. Não tinha crime no país. Bares que antes eram lotados agora estavam sem clientes porque as pessoas se converteram e foram para a igreja. Elas não estavam mais se preocupando em passar tempo no bar, bebendo. Agora elas queriam provar e se embriagar do Espírito Santo. Esses foram alguns exemplos de avivamento que ocorreram na história do cristianismo e avivamentos que podem acontecer nos dias de hoje. Eles aconteceram em pequenos lugares, com pessoas que tinham um coração humilde, mas desejosas de Deus. É isso que nós temos que ter, desejo por Deus.
desejo pelo Senhor. Agora eu quero falar para você o que não é um avivamento bíblico, uma emoção coletiva e descontrolada. Isso não é um avivamento bíblico. Apenas correria, gritos ou desordem. Deus não atua na desordem. Deus, ele não é Deus de confusão, é Deus de paz. Mas não podemos confundir isso com a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer pessoas se moverem, pessoas fazerem gestos e pessoas falarem em novas línguas ou línguas estranhas. Isso o Espírito Santo faz. Mas nada daquilo que venha causar uma vergonha para o nome de Deus, que venha envergonhar o nome do Senhor, isso não é de Deus. Outra coisa que não é um avivamento bíblico é doutrinas novas, coisas que não têm embasamento bíblico. Isso não é do Espírito Santo. Isso não é. Porque tudo aquilo que vai contrariar a palavra que já foi pregada, isso não é de Deus. Outra coisa que não é um avivamento bíblico é quando Jesus não é o centro e sim o homem. Quando nós falamos do avivamento da Rua Azusa, nós vemos o poder de Deus atuando através do líder daquele avivamento, digamos assim, que foi o primeiro a buscar, a receber, através da petição dele. Tudo foi impactado, mas nós não damos glórias a William Seymour, nós damos glórias a Deus. Então, nenhum homem pode ocupar o lugar de Jesus Cristo. Jesus é o centro de todo o avivamento. Outra coisa, nós podemos buscar pelo avivamento. E como nós fazemos para buscar pelo avivamento? Se arrependendo, buscando na palavra. Um dos principais pontos de Josias, quando ele viveu um avivamento na vida dele, foi a palavra. A palavra de Deus confrontou ele, iniciou-se na palavra. Então, um avivamento que não tem palavra de Deus não pode ser um avivamento de Deus. Então, o avivamento de Deus é um avivamento que começa pela palavra, porque a palavra vai produzir em nós o arrependimento. O arrependimento vai produzir a humildade. O Espírito Santo, ele não age em corações exaltados. Ele vai agir em corações que são humildes. Outra coisa que não é um avivamento bíblico são emoções que não geram transformações. Ouça bem, emoção que não gera transformação não é um avivamento verdadeiro. Nós não podemos confundir emoção com um avivamento de fato, porque se hoje eu tô chorando lá na igreja e amanhã eu volto para minha vida de erro, é porque não gerou nenhuma transformação na minha vida. Transformações não são emoções. Emoções, elas vêm e vão. Quem aqui, por exemplo, já esteve num congresso? Principalmente um congresso de jovens, né? Eu sou jovem, atualmente eu e meu marido somos líder de jovens na nossa igreja. E quantas vezes que nós fomos em congressos de jovens e ao final do culto tem aquela emoção, a palavra falou, a música tá tocando, tudo ali tá tudo muito envolvente, muito legal, a pessoa se derrama e chora, mas no outro dia não muda nada, nunca mais volta para a igreja, nunca mais volta aos pés de Jesus. Ou aquelas pessoas que só vão e aceitam Jesus quando estão em extremas necessidades, mas quando voltam para ter uma vida confortável, esquecem de Jesus. Isso não é um avivamento bíblico. Um coração avivado é um coração que se arrepende. Você pode não estar vivendo um avivamento coletivo, coletivo no que tange o país inteiro, mas nós estamos vivendo um avivamento individual. Pode ser que não estejamos vivendo o país inteiro, um avivamento, um movimento que está fazendo pessoas caírem na rua de joelho, como aconteceu no país de Gales. Pessoas estavam andando na rua, o poder de Deus era tão grande naquele país que as pessoas simplesmente caíam no meio das ruas de joelho em arrependimento ao Senhor. Esse é um avivamento espiritual, mas nós temos que viver o nosso avivamento interno. Eu tenho que ter o meu coração avivado para vir aqui e falar para você de Deus. E você tem que ter o teu coração avivado para ir para outra pessoa e falar para essa outra pessoa de Deus. E eu e você temos que ter um coração avivado para que através de nós, pedindo por um avivamento, Deus possa derramar o avivamento sobre este país que tem uma promessa grande de avivamento para chegar. Por mais que eu e você possamos buscar o avivamento, pedir ao Senhor por esse avivamento, é só o Espírito Santo que pode fazer o avivamento de fato ser realizado. O avivamento verdadeiro é o avivamento que é realizado pelo Espírito Santo. Podemos até tentar provocar no Espírito Santo que ele venha, pedindo, se arrependendo, clamando, mas é só pela graça dele que ele vai de fato derramar sobre nós algo novo. Recapitulando o que nós entendemos disso, o arrependimento começa na
Palavra de Deus. Depois nós temos arrependimento. Depois nós temos obediência. E depois perseverança. Esses são fatores importantes para, de fato, percebermos se fomos avivados ou não avivados. Esse foi o vídeo de hoje. E eu quero que você comente aqui embaixo, se você tiver coragem, né? Que você precisa reformar aí externamente na sua vida. Ou comenta aqui embaixo quem vai ser você quando o avivamento chegar. Você vai ser um telespectador ou você vai ser um participante? Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.